Olá, aqui é a Letícia Sabino e essa é a terceira e a última aula do curso de Políticas Públicas de Abertura de Ruas durante a pandemia da Covid-19. Olá, aqui é Luiz Show e nós esperamos que depois dessa aula você se sinta preparada e preparado para imaginar futuros e soluções para a sua cidade. Recomendamos que antes de você continuar esta aula, você assista a aula 1 e 2. Na primeira aula, apresentamos de forma breve alguns conceitos que colaboram com a proposição e a criação de políticas públicas de ressignificação do espaço das ruas focado nas pessoas. E na segunda aula, apresentamos 3 casos de cidades que responderam de maneira muito rápida à crise da pandemia com redistribuição viária, evidenciando que isso só foi possível devido a planos e políticas que antecederam a crise e ao posicionamento das pessoas em tomadas de decisão da cidade. As ações dessas cidades de hibridização e de busca de novos usos e significados do espaço viário se tornaram um exemplo para cidades no mundo todo. Nesta aula, vamos apresentar algumas soluções que estão sendo realizadas em diversas cidades focadas em reabertura a médio e longo prazo. Essas soluções acontecem de formas combinadas e complementares nas cidades e têm a intenção de criar novos hábitos e novas formas de estar e se relacionar nos espaços públicos, estando focadas assim no futuro e não só em soluções emergenciais do presente. Desta forma, se complexifica e se impulsiona a criação de novos modelos de cidade. Sendo assim, iremos apresentar 5 soluções que estão sendo implementadas em várias cidades de diferentes maneiras, respeitando as necessidades e características locais. As soluções são: criação de ruas inteiras para caminhar, conhecido também como calçadões, ampliação de calçadas, criação de um sistema e estrutura cicloviária para deslocamentos longos, redução de velocidade nas ruas para aumentar o compartilhamento do espaço viário com as pessoas em modos ativos e implementação de políticas de estímulo à cidade compacta. A primeira solução que vamos apresentar é a criação de calçadões, ou seja, a destinação do espaço completo das ruas para estar e se deslocar a pé. Essa solução está sendo adotada por diversas cidades, dependendo do local, das características, dos governos e dos programas já existentes. Iremos apresentar a abertura de ruas por 5 razões: para garantir circulação a pé, acesso a escolas, garantir segurança em polos geradores de viagem, acesso a comércio e serviços e para esporte e lazer. Nesse sentido, primeiramente destacamos alguns casos europeus. Em Barcelona, na Espanha, 44 ruas estão sendo transformadas em calçadões para pedestres, destinando cerca de 18 quilômetros de asfalto para caminhar. As ruas escolhidas foram definidas por terem calçadas muito estreitas, com menos de 4 metros de largura, amplitude que a cidade está considerando a mínima adequada para deslocamentos com distância segura entre as pessoas, e também por estarem localizadas em rotas estratégicas de deslocamento a pé. A solução pretende motivar e garantir deslocamentos a pé em segurança. Em Paris, na França, estão destinando ruas inteiras para acesso a pé no entorno e nas rotas escolares. Para começar, 30 ruas estão recebendo pintura no asfalto, indicando que a rua é para caminhar, e com o aviso de manter distância das outras pessoas, além de materiais de bloqueio de acesso de veículos. Essa estratégia está baseada no entendimento de que o deslocamento escolar pode e deve ser feito a pé, e que demanda mais espaço, uma vez que as pessoas caminham no mesmo horário para um mesmo destino. Em Londres, o plano chamado Street Space Plan, que pode ser traduzido como Plano do Espaço das Ruas, tem estratégias que almejam reduzir o uso do transporte público em 80% e promover a substituição pela mobilidade ativa. A abertura de ruas é uma das estratégias que, assim como em Paris, serão implementadas no entorno escolar. Mas, no caso de Londres, serão também usadas no entorno dos hubs de transporte, como estações de metrô e trem, e nos centros comerciais dos bairros. Além disso, foi criada uma categoria de ruas estruturais e pontes que serão livres de carro, em inglês Car Free Zones, em que o acesso será permitido apenas para ônibus, bicicleta e caminhada. Na América Latina, destacamos as ações que estão sendo realizadas em Buenos Aires, na Argentina. O plano da cidade inclui a criação de 9 zonas de circulação exclusiva de pessoas, focados nos centros comerciais dos bairros, estimulando assim o consumo local, deslocamentos mais curtos e a pé, e mais qualidade e segurança para que as pessoas possam acessar produtos e serviços básicos. Nos bairros com muito comércio e mais densos, as ruas abertas chegam a ser implementadas em 22 quadras, enquanto em outros casos ocupam apenas 2 quadras do centro de bairro.
Na América do Norte, Seattle, nos Estados Unidos, se destacou por ter anunciado a conversão permanente de cerca de 32 quilômetros de ruas residenciais em calçadões para as pessoas. Essas ruas foram inicialmente abertas para lazer para os moradores e moradoras de forma temporária e tática, como parte do programa Stay Healthy Streets, em português, Ruas Saudáveis. Os critérios de escolha das ruas foi principalmente áreas com poucas opções de espaço de lazer aberto, como áreas verdes, e nestas ruas apenas veículos de entrega, socorristas, equipes de saneamento e residentes terão acesso permitido. Cada cidade está atuando de acordo com a sua realidade e necessidade, mas o que elas têm em comum é o entendimento de que o espaço da rua é um espaço público e que pode ser destinado e usado de outras formas, podendo ser facilmente alterada para usos mais sustentáveis, saudáveis e focados nas pessoas. E na sua cidade, que ruas poderiam ser abertas nesse momento? São ruas locais? São ruas de comércio? Quais características teriam essas ruas? Quais seriam os argumentos para abri-las? Você consegue imaginar isso na sua cidade? Outra solução que tem como foco os deslocamentos a pé é a ampliação de calçadas, que por meio de sinalizações horizontais e verticais criam uma faixa de circulação a pé adjacente ao espaço das calçadas existentes. Muitas cidades, com a experiência da pandemia, perceberam como as suas calçadas e áreas para caminhar são insuficientes, com menos de 4 metros de largura. Assim como identificaram a importância de as pessoas terem acesso a pé aos comércios e serviços de seus bairros. Desta forma, começaram a propor a ampliação das calçadas. A ampliação se difere dos calçadões por ser uma redistribuição do espaço das vias, apenas destinando parte do espaço viário ao lado da calçada, como forma de aumentar a área de circulação a pé, mantendo espaços para outras formas de deslocamento, como bicicletas, transporte público e carros. Este tipo de proposta se mostra mais frequente em dois casos: nos grandes eixos de circulação das cidades, que têm um alto fluxo de pessoas se deslocando, e em ruas de acesso a comércio e serviços, que tendem a criar aglomerações nas calçadas durante a espera para acessar os estabelecimentos. Em Barcelona, por exemplo, grandes eixos de conexão e transporte terão suas calçadas ampliadas. Em complemento às 44 ruas transformadas em calçadões, algumas avenidas estruturais terão suas calçadas ampliadas por meio de pintura no pavimento. Este é o caso da Via Laetana, um dos principais eixos de conexão ao litoral atravessando o centro, fazendo com que a área de caminhada tenha 4 metros. Outras grandes vias da cidade, como Diagonal e Gran Via, terão suas pistas marginais, que já têm velocidade diminuída, transformadas em ampliação de calçadas. Em Milão, a medida também está centrada em vias que são grandes eixos de deslocamento urbano, associando a ampliação de calçadas com a criação de ciclovias. Uma das particularidades da proposta é o remanejamento e, em alguns casos, a remoção do estacionamento do meio-fio para dar espaço à extensão das calçadas. No caso do Curso Buenos Aires, uma grande avenida da cidade, as calçadas cresceram 2 metros de cada lado, enquanto os carros tiveram seu espaço reduzido de 2 faixas para 1. Em Milão, essa solução veio acompanhada de uma medida que desburocratiza os processos de implementação da ampliação de calçadas. Outro caso na Europa é o de Londres, que, baseada em dados da University College London, UCL, de que apenas 36% das calçadas da Grande Londres permitem que se caminhe com uma distância de 2 metros de outras pessoas, começou a destinar espaço viário em zonas de comércio e serviço para a circulação a pé, por meio de barreiras como grades. Essas ações, que foram iniciadas por meio dos distritos e conselhos de cidadão, terão respaldo e recurso para se tornarem permanentes. Na América do Norte, Montreal, no Canadá, criou a política de ampliação de calçadas chamada de corredores de saúde pública, em inglês Public Health Corridors. A cidade está ampliando calçadas em 8 bairros, tanto na extensão de trechos ao longo das ruas, quanto de forma localizada na frente de comércios e serviços. As ampliações fazem com que a área de caminhar tenha entre 4 e 5 metros de largura, por meio de demarcação do espaço com materiais temporários, ou até mesmo com a instalação de pilares e segregadores verticais, o que caracteriza intervenções de perfil mais permanente. Na América Latina, Buenos Aires também está promovendo a ampliação de calçadas como parte de sua estratégia, principalmente em avenidas que são consideradas eixos comerciais importantes. Esta iniciativa está sendo implementada em 12 quilômetros de vias. Somando com as aberturas de ruas já mencionadas, totalizam 100 ruas da cidade.
A implementação nesta primeira fase está sendo realizada com pintura. Por fim, destacamos as ações da Nova Zelândia, que está incentivando a criação de diretrizes e estratégias de ampliação de calçadas a nível nacional. As cidades propõem e submetem seus projetos através de uma plataforma online, onde estão expostas diretrizes básicas a serem seguidas, como largura mínima das calçadas e a definição da direção e sinalização dos fluxos. Para realizar a ampliação das calçadas, podem ser usados materiais variados de caráter temporário e baixo custo, permitindo uma implementação rápida, como cones, pinturas, sinalizações, vasos de plantas, agilizando os processos de implementação. É importante destacar que, para realizar essa solução, as cidades tiveram que criar novos regulamentos e desburocratizar processos, uma medida que foi rapidamente adotada pela Nova Zelândia, Milão e Barcelona. Outro ponto a ser observado é que a ampliação das calçadas geralmente vem acompanhada de medidas de diminuição de velocidade, que abordaremos a seguir. Você consegue imaginar este tipo de redistribuição nas avenidas da sua cidade? As calçadas que você caminha têm pelo menos 4 metros de largura? E as ruas? Já parou para pensar se as ruas da sua cidade têm muito espaço para carros parados que poderiam ser destinados para as pessoas caminharem? A diminuição da velocidade máxima permitida nas ruas das cidades é uma solução que pode vir combinada ou não com redesenho viário, redistribuição do espaço das ruas. Mas, de qualquer forma, ela tem como intenção melhorar o compartilhamento da rua entre os diversos modos de deslocamento e favorecer os modos ativos. A primeira iniciativa que ganhou destaque nessa linha de ação foi realizada em Bruxelas, na Bélgica, ao baixar as velocidades máximas permitidas na zona central da cidade para 20 km por hora, como forma de promover melhor compartilhamento das ruas entre pedestres, ciclistas e veículos. Conforme foi justificado, a ideia da iniciativa é de criar uma zona de prioridade dos deslocamentos a pé, de forma que as pessoas possam atravessar onde quiserem e andar no espaço viário das ruas, enquanto os demais veículos devem respeitar e se adaptar à velocidade baixa. Assim, além de baixar a velocidade, na zona de prioridade de pessoas, os semáforos foram convertidos no modo de atenção, com amarelo piscante. Em Milão, a redução de velocidades está combinada com as alterações de desenho viário e redistribuição do espaço das ruas, baixando para 30 km por hora em alguns locais das intervenções, além de outras áreas residenciais, ampliando as chamadas zonas 30. A medida busca oferecer mais segurança para deslocamentos ativos, já que muitos moradores da cidade relatam não optar por meios ativos de deslocamento por causa dos riscos de atropelamento e colisão. Em Londres, as velocidades dos centros comerciais de bairro estão sendo diminuídas como parte da estratégia de acesso a esses serviços básicos a pé e por bicicleta em segurança. Na América Latina, vale destacar a implementação da diminuição das velocidades em Bogotá, na Colômbia, e também em Buenos Aires. Bogotá definiu a velocidade máxima na cidade de 50 km por hora, o que é um grande avanço, considerando que contam com muitas vias expressas e rodovias urbanas que cortam a cidade. Essas avenidas já estão recebendo a nova sinalização. Além disso, também criaram as zonas de 30 km por hora em áreas residenciais e escolares, além de lugares com grande presença de pessoas a pé e em bicicleta. Uma das motivações para implementar essa ação na cidade foi de auxiliar nas políticas de estímulo a modos ativos e também reduzir o número de mortes no trânsito e deslocamentos, uma vez que a cidade registrou 27 vítimas fatais em 1 mês e meio durante o confinamento nacional. Em Buenos Aires, a diminuição de velocidades está completamente atrelada às soluções apresentadas anteriormente, que também fazem parte do plano da cidade, como a criação de zonas exclusivas de pedestres, a ampliação de calçadas e a criação de ciclovias temporárias. Nesse sentido, definiu-se que, em ruas locais, vão diminuir a velocidade para 10 km por hora, o que já é adotado na região chamada de microcentro. As avenidas que antes eram 60 km por hora terão um limite alterado para 50 e as vias que antes praticavam a máxima de 40 km por hora serão zonas de 30 km por hora. Para isso, serão colocadas sinalizações informando as novas velocidades máximas. Nesse sentido, é muito importante observar como essa medida está focada em dar prioridade ao caminhar e ao pedalar, e ganha muito mais força quando está vinculada a outras políticas e outras ações. Você sabe qual é a velocidade máxima da sua rua? Acredita que ela poderia ser alterada? E quais seriam os benefícios ao fazer isso?
Considerando que alguns deslocamentos são mais longos, as cidades também estão realizando medidas para melhorar a infraestrutura cicloviária e a oferta e acesso a bicicletas compartilhadas, incentivando seu uso como alternativa ao transporte público. Em Paris, 66% do espaço público é composto pelo espaço viário para carros, que na cidade movem apenas 17% da população. Assim, na estratégia de criação de uma ampla rede cicloviária, reverteram 72% do estacionamento nas ruas em faixas de ciclovia, por meio de pintura e barreiras de segregação do espaço. A região de Paris planeja chegar a 750 quilômetros de ciclovias para longas viagens e mais de 50 quilômetros na região central da cidade. No centro de Paris, as ciclovias seguem o mesmo trajeto das 3 linhas de metrô mais movimentadas, para estimular o uso da bicicleta como substituto ao metrô. Além disso, grandes vias arteriais, como a Rivoli, serão destinadas somente para a mobilidade ativa. Combinado às ações de redistribuição viária, a Prefeitura criou um fundo para pagar custos de ciclismo e reparos de bicicleta. Em Milão, para prover espaço seguro e estimular deslocamentos por bicicletas, criou-se um plano faseado que implementará 35 quilômetros de novas ciclovias nos principais eixos de circulação que ligam a região metropolitana ao centro da cidade. Tal mudança foi apoiada pela observação de que durante o período da quarentena o uso de bicicletas compartilhadas aumentou de 6% para 20%. Assim, a política de estrutura cicloviária veio acompanhada do aumento de bicicletas compartilhadas, chegando a 16 mil, o dobro de antes, além da ampliação do tempo de uso gratuito das mesmas. Fora isso, na Itália está sendo oferecida a ajuda de 500 euros para a compra de bicicletas. Em Lima, está sendo criada uma rede integrada de ciclovias com aproximadamente 301 quilômetros, o dobro do que a cidade tem atualmente. A estrutura está sendo implantada em todo o território, que inclui também Calau, cidade conurbada. A estratégia é apoiada no fato de que cerca de 30% das viagens diárias na cidade são de menos de 7 quilômetros e que estes deslocamentos, que são realizados na maior parte por combis, ônibus ou mototáxis, podem ser feitos com bicicleta. Ainda consideram que as condições geográficas e climáticas de Lima, que é uma cidade plana e sem chuvas intensas ou neve, são uma vantagem para que se torne uma cidade ciclável. Transpondo para a sua cidade, quais trajetos por transporte público podem ter infraestrutura cicloviária para que seja proposta a migração modal? Quais outras políticas combinadas são necessárias? Por fim, vamos destacar soluções que têm a intenção de promover a cidade compacta e densa, fazendo com que as pessoas consigam acessar o maior número de comércios e serviços a distâncias caminháveis. Em Buenos Aires, as ações têm como objetivo incentivar que as viagens de até 50 quadras sejam feitas a pé ou de bicicleta. Esses trajetos representam 40% do total de deslocamentos diários na cidade. Além disso, o plano também busca aproximar das pessoas o acesso a produtos, fortalecendo, por exemplo, as feiras de rua nos bairros, promovendo acesso a pé, à comida ao ar livre por toda a cidade. Em Madrid, a cidade está planejando construir e promover novos locais de encontro e praças nos bairros, fazendo com que as cidadãs e os cidadãos possam ter onde passear, comprar, entre outras atividades sociais, próximo de suas casas, evitando concentração de pessoas. Isso deve acontecer ao garantir muitas dessas oportunidades. A cidade está assumindo que é preciso promover uma cidade mais caminhável e de estilo de vida a pé, e que as esquinas terão um papel importante para se tornar zonas de brincar para as crianças e de acesso ao comércio essencial. Paris, antes da pandemia, já estava atuando em um plano de criar a cidade a 15 minutos. A ideia é baseada em 4 princípios: proximidade, diversidade, densidade e onipresença. E ambiciona que todas as pessoas na cidade tenham acesso a tudo o que precisam a 15 minutos a pé ou 15 minutos de bicicleta. Na situação atual, esta visão de cidade ganhou ainda mais força. Assim como em Paris, Milão está implementando a ideia de cidade em 15 minutos, começando com um projeto piloto em 2 bairros centrais. O projeto visa repensar os ritmos da cidade para que os bairros ofereçam serviços e qualidade de vida num raio de 15 minutos a pé, criando praças, ruas abertas e dedicando mais espaços públicos para atividades de lazer e comércio local, associado a escolas e outras atividades de cada bairro. Na sua cidade, o que as pessoas conseguem acessar a pé? Você consegue imaginar o espaço da rua se transformando em praças, em feiras ao ar livre, suprindo a demanda por comércio e outros serviços próximo à casa das pessoas?
Para além das soluções, vale destacar os países que estão criando fundos de apoio aos municípios para que melhorem sua infraestrutura, sistemas de mobilidade ativa e ressignificação das ruas. Afinal, é importante criar mecanismos e estímulos para que essas ações ganhem força, tenham investimento e os municípios sejam provocados a repensar o uso das ruas junto à população. Neste sentido, destacam-se a Nova Zelândia e o Reino Unido. A Nova Zelândia criou um fundo chamado Inovando as Ruas para as Pessoas, Innovating Streets for People, destinando mais de 7 milhões de dólares neozelandeses para projetos nas cidades que favoreçam os modos ativos e a ressignificação das ruas. Segundo a iniciativa, são considerados projetos de ruas inovadoras os parklets, que são pequenas praças no lugar de vagas para veículos nas ruas, os eventos para repensar as ruas como espaço público, como eventos pop-up, as pinturas e urbanismo tático, usando uma mistura de ferramentas baratas, como tintas, vasos de plantas, cones e outras, a restrição de tráfego, controlar a velocidade ou bloqueio de tráfego motorizado para melhorar a segurança de caminhar e andar de bicicleta, e a realocação de faixas de tráfego de veículos para outros usos, realocando os espaços da rua para criar benefícios sociais, econômicos e ambientais. A ideia é estimular mudanças físicas, temporárias ou semipermanentes nas ruas e que ajudem as comunidades a pensar suas ruas e testar novas possibilidades de forma rápida e que a longo prazo possam mudar paradigmas urbanos e estimar uma transformação urbana sustentável. Complementando o fundo, o país possui 100 milhões de dólares disponíveis na Agência Nacional de Transporte que já estavam destinados para a implementação de ciclovias estratégicas e que podem ser convertidos para os projetos pilotos das ruas inovadoras. O Reino Unido anunciou o investimento de 2 bilhões de libras, do total de 5 bilhões que estava planejado para transportes públicos, em ações focadas em melhorar as condições para caminhar ou pedalar nas cidades. Os primeiros 250 milhões serão destinados a projetos rápidos e táticos de estrutura para pedalar e caminhar nas cidades que promovem segurança e distanciamento social. Visando o fortalecimento da mobilidade ativa a longo prazo, foi anunciada a criação de um cargo de Secretário Nacional da Mobilidade a pé por bicicleta. Será estimulada a criação de ruas livres de carros nos bairros, além de ampliação de calçadas e criação de redes de ciclovia. É importante ressaltar que as cidades estão combinando soluções e promovendo diversos tipos das ruas, dependendo das características locais, do tipo de projeto que já tinham, entre outras características. Montando assim um quebra-cabeças de intervenções e políticas públicas, encaixando as peças de forma a criar uma rede e sistema consistentes para alterar os hábitos de deslocamento e uso dos espaços públicos nas cidades. É possível observar isso no mapa das intervenções combinadas em Buenos Aires, em Barcelona, em Londres e em Paris, por exemplo. Estes planos buscam alcançar de forma mais acelerada outras metas de mobilidade das cidades, como a diminuição de poluentes e de migração modal. As soluções para as ruas locais são diferentes de avenidas, assim como cidades mais densas requerem ações diferentes de cidades menos densas, respondendo ao contexto de cada zona e até mesmo de cada bairro. Para isso, é crucial entender e atender a diversidade que as cidades apresentam em sua escala, em sua geografia, em sua distribuição espacial e fazer um plano coeso e eficiente para a cidade como um todo. E agora, você consegue pensar em soluções para a sua cidade? Esperamos que esse curso tenha ampliado as formas de observar, imaginar e discutir qual cidade queremos, quais caminhos iremos traçar para alcançá-la. Obrigada por assistir e até a próxima. Não esqueça de repassar esse curso para amigas, amigos, colegas, para que mais pessoas possam juntas sonhar e imaginar uma cidade mais saudável, mais sustentável, mais caminhável, mais resiliente e, claro, mais coletiva. Nos vemos em breve nas ruas das cidades. Até mais!